Bom, então vamos lá passar rapidinho, a gente não vai ficar muito aqui não, porque a gente precisa ir para a prática, certo? Então, o nível pré-silábico é aquilo que a criança não sabe ainda, que as letras são representação do som, né? Ajude! Quem é essa princesa que está aí, ou esse príncipe? Ajude, mamãe! Ajude, mamãe. Ajude! Ai, desculpa, eu não tô conseguindo desativar o meu áudio. Tá, vai tentando aí. Então, aí usa desenhos para representar a escrita. Então, você pede para a criança escrever e ela desenha, né? Então, isso é característica do pré-silábico. Ela ainda não sabe a função da escrita, não sabe para que serve. Usa as letras aleatoriamente para escrever. Ela tem o realismo nominal. O que é o realismo nominal? Vai escrever elefante, usa muitas letras. Vai escrever Joaninha, usa poucas letras. Mas isso não é fixo, rígido, tá? Esse realismo nominal, ele pode acontecer ou não acontecer. Ela não sabe que a escrita é a representação da fala, ela não sabe que se escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, todas as convenções da escrita, né? Ela não sabe. Tá animado. Deixa eu te falar, clica aí clica duas vezes na tela para ver se aparece o telefoninho para você, se você tiver no celular. Tá. Ó, aí a criança não sabe, né, qual é a diferença da escrita. Não, ela não sabe as convenções da escrita. Ela não sabe que escreve da direita para a esquerda. Ela não segmenta as unidades linguísticas, então ela não sabe a diferença de letra, a diferença de sílaba, a diferença de palavra, a diferença de texto. Tudo é um monte de letrinha. Tudo é um monte de letrinha. Então ela não sabe o que é um texto, o que é uma palavra, o que é uma frase, né? Ela não conhece o uso social, ela não sabe que a escrita é feita para a gente se comunicar, para transmitir um recado. Ela acredita que a gente só pode ler nas imagens. Então, se você mostra um livrinho para ela só de letras, ela fica sem entender, ela acredita que não dá para ler um livro só com letras, porque ela acha que tem que ter a imagem para ler. E ela não sabe também que a letra tem um direcionamento, tem uma posição patronizada. Então, para ela, tanto faz escrever o B em pé, deitado, virado para um lado, virado para o outro, porque para ela é insignificante a posição da letra, tá? Então, tudo isso é característica de pensamento de um nível pré-silábico. Vamos lá para o próximo. Então, esse aqui é uma escrita simulada de uma criança pré-silábica. Ela pode escrever formiguinha, usando pouquinhas letras, qualquer letra em qualquer lugar, e pode escrever boi, colocando muitas letras. Geralmente, a criança pré-silábica, ela usa as letras que ela tem mais vivência, então ela usa muito letra do nome dela, letra de palavras conhecidas, que a criança pré-silábica, ela muitas vezes não conhece letra, não sabe o nome da letra, quando ela está no comecinho do nível, né? E aí, esse é o pensamento dela. Uma criança que já avançou, depois que ela passa por toda essa construção de estar se aproximando dessa compreensão, ela começa a perceber que a fala tem relação com a escrita. Então, é nesse silábico que ela já consegue falar bonequinha e saber que abre a boca 4 vezes. Então, a criança que já está aí, ela já consegue fazer essa pausa na palavra para identificar a sílaba. Isso não tem nada a ver com separação silábica que a gente aprendeu na escola. Isso aqui tem a ver com a percepção fonêmica. A gente está falando de oralidade, tá? Então, a criança fala e aí ela percebe na própria fala essas pausas. Ela identifica a quantidade de sílabas, né, na palavra, na oralidade. Não ainda, ela não tem essa percepção ainda a nível de escrita. E ela escreve apenas uma letra para representar a sílaba. Então, ela vai colocar uma letrinha para cada sílaba. E essa letrinha pode ter relação com o fonema, com o som, ou pode não ter relação com o som. Vamos ver um exemplo. Ó,
Essas aí são as escritas para abacaxi de uma criança pré-silábica, né? A primeira escrita, essa aqui, ó. Abacaxi. Então, eu já sei que tem que colocar 4 letras. Então, eu faço abacaxi, coloco qualquer letra. Depois eu já brinquei com os fonemas, eu já conheço alguns fonemas, então eu já começo a fazer relação. Abacaxi não é uma escrita, o silábico não é uma escrita padronizada. Cada uma criança vai escrever de um jeito. Ela pode escrever abacaxi desse jeito aqui, ó. Abacaxi. Ou ela já pode começar a perceber a sílaba e constituir uma sílaba lá no meio da palavra, ó. Abacaxi. Então, o que que acontece aqui no silábico? A gente tem que ver a incidência. Não é uma palavrinha isolada que a criança escreve. Ela pode, você precisa ver isso numas 5, 10 palavras para você perceber se esse padrão se repete, tá? E aí uma criança vai repetir um padrão, mas ela pode ser que não permaneça no mesmo padrão. Então você vai avaliar pelo maior número de incidências. Então, o maior número de palavras que eu falei para ela, aconteceu essa relação de uma letra para cada sílaba, então eu vou caracterizar essa criança como silábica, tá bom? Tá, isso. O alfabético. A criança no nível alfabético, ela geralmente usa uma consoante e uma vogal para representar a sílaba. Então, ela usa bem fixamente uma consoante e uma vogal para representar cada sílaba. Quando você pede para ela escrever uma frase ou um texto, ela escreve tudo aglutinado, ela escreve tudo junto. Mamãe foi na feira, escreve tudo junto. Geralmente, ela não consegue ler nem entender o que ela escreveu. Ela não escreve texto, ou então ela escreve o texto, mas a gente não entende nada do que ela escreveu. E ela também não consegue ler pequenos textos. Ela não consegue ler. Então, essa é a criança no nível alfabético. Aqui um exemplo. Eu devia esconder aqui para vocês não verem essa escrita, né? Ó, a professora foi no parque. Essa aqui seria a escrita da criança. Escreve tudo junto, escreve faltando fonemas, mas a maioria da incidência é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, ela escreve assim, tá? E é difícil a compreensão desse texto. E aí, segundo a Esther Grossi, segundo a Emília Ferreira, a gente iria agora para o ortográfico, né? Mas a Esther Grossi, ela classifica esse nível como um nível alfabetizado. O que é uma criança alfabetizada? A criança alfabetizada é quando ela escreve, mesmo que ela use só uma consoante e uma vogal, não tem problema. Se ela está escrevendo uma consoante e uma vogal, mas ela escreve um texto e a gente é capaz de ler, e se ela faz a leitura de textos pequenininhos e ela entende o que ela leu, esse é o marco para uma criança estar alfabetizada. O marco é: eu consigo escrever um texto compreensível, nem que seja um monte de erro de ortografia, e eu faço leitura, ela faz leitura de textos pequenininhos e ela entende esses textos. Esse é o marco que caracteriza a criança alfabetizada. E ela sabe que é possível se comunicar através da escrita. Então, ela já usa a escrita para se comunicar, para transmitir algo, né? Mas essa escrita dessa criança alfabetizada não está pronta, ó, gente. Olha essa situação. Alguém aí se habilita em ler para mim? Tenta ler aí. André, é para ler certo ou é para ler como está aqui? Do jeito... é para ler certo. É para ler com o meu entendimento. Para ler. Vê se você consegue decifrar o que ela quis dizer. Ah, então tá. Eu fui no shopping com o meu pai e comi batata frita e bebi refrigerante. Foi muito divertido. Nosso passeio. Outro dia eu vou querer ir de novo. Foi isso que eu entendi. Isso. Alguém aí não conseguiu entender assim? Todo mundo entendeu, gente?
Sim, eu consigo entender assim também. Então, é um Sim, texto, sim, entendi. entendeu? É um texto compreensível? Alguém aí não conseguiu ler de jeito nenhum? Então, o que que acontece? A gente consegue ler. Tem palavras aglutinadas, e essa é a escrita da criança mesmo. Tem palavras aglutinadas, tem lugar que ela junta, e ela coloca consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, mas a gente consegue traduzir o que ela quis dizer. Então, para a Esther Pilar-Grossa, ela considera isso um texto alfabetizado, se, junto com isso, tem que ser as duas coisas juntas, tá? Se junto com isso ela consegue ler um texto, não esse que ela escreveu, mas um texto, um pequeno texto de 3 linhas, se ela consegue ler esse texto e compreender, e ela consegue escrever um texto compreensível, independente de questões ortográficas, ela pode ser considerada alfabetizada. E pode ter um monte de gente aí de cabelo em pé falando, meu Deus, André, como assim uma criança nessa situação está alfabetizada? Eu falei que ela está alfabetizada, mas ela não está pronta, tá, gente? Aí depois vem o pós-alfabetização. Aí nós vamos trabalhar todas as questões. Porque o que que acontece? Até nesse momento, a gente olhou para ajudar essa criança a usar a escrita como uma ferramenta para se comunicar. Se ela consegue fazer isso, ela consegue entender um recado e transmitir um recado, então agora sim nós vamos para o pós-alfabetização. E esse pós-alfabetização, nós vamos trabalhar todas as milhares de questões que têm relativas a texto, a palavra, a ortografia, a tudo isso. Aí a gente vai refinar e a gente vai lapidar. E aí, o que que a gente vai analisar no texto de uma criança para pós-alfabetização? A gente vai perceber se esse texto tem legibilidade, vai ver se esse texto tem uma letra que a gente é capaz de entender, né? Se ela é legível. Se esse texto tem segmentação, você viu aí que às vezes as crianças aglutinam, né? Elas colocam palavras juntas. Se ela sabe segmentar direitinho os conectivos, as palavras. A gente vai ver se no texto tem paragrafação, se ela sabe usar o parágrafo. A gente vai ver se ela faz uso da letra maiúscula. Se ela sabe fazer a translineação, quer dizer, acabou a linha, como é que ela vai dividir essa palavra para passar para outra linha? Se ela sabe translinear, se ela sabe fazer a pontuação, né, o diálogo e todas as questões da pontuação, se ela faz sequência lógica de ideias. Então, essa sequência lógica é a gente observar o pensamento, a estrutura do pensamento da criança. Se ela usa conectivos, vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês um modelo de escrita de uma criança sem uso de conectivos. E a concordância verbal e nominal, a gente vai ver a riqueza de ideias, a gente vai ver a ortografia, se essa criança sabe fazer o uso do encontro consonantal, do dígrafo, da nasalização, se ela troca fonema. Então, tudo isso aqui, ó, é para a gente trabalhar exaustivamente com diferentes atividades para refinar essa escrita dessa criança que não está pronta ainda, tá? Então, isso aqui foi a nossa revisão, só para dar uma revisada. Andréia, você tem como me autorizar para eu poder participar pelo computador? Gente, agora eu vou abrir outra tela com as escritas e vocês vão me dizer qual o nível. Vamos dizer qual é o nível, vão me dizer qual é a atividade específica para aquele nível. O que a gente pode fazer, o que você faria com uma criança que está escrevendo daquela forma, tá?